De volta ao Receita na Mesa, a gente começa agora a entrevista com a doutora Renata Brunetti, formada pela PUC em Psicologia Social. Prazer enorme ter a senhora aqui, um grande prazer. Você é a responsável pela formação de um projeto chamado Atuação no Mundo, que as pessoas vão acabar descobrindo que a atuação é uma brincadeirinha, né? Exatamente. É quase o que você faz para que o mundo melhore. O que é esse projeto? Explica pra gente. O Atuação no Mundo é um movimento que a gente quer colocar na sociedade, colocar junto às empresas, junto às pessoas, que convidaria as pessoas, todos nós, a fazermos a nossa parte para transformar o mundo. Por isso que é a tua ação no mundo. Quer dizer, que marca que cada um de nós quer deixar no mundo. Né? Porque a gente vê, assim, a situação hoje em dia está bem complicada, o Brasil está bem tenso, a gente tem uma série de problemas aí sociais, ambientais para resolver, a parte dos políticos, enfim. E como é que a gente pode fazer essa mudança? Se a gente ficar só esperando que organizações sociais façam, que o governo faça, ou que uma empresa sozinha faça uma transformação, não sei se ela de fato acontecerá. Então a gente tem coisas nossas, do nosso dia a dia, que a gente pode mudar. Então esse projeto é isso, ele quer trazer luz para as iniciativas que já acontecem, para que elas inspirem a sociedade ou nos inspirem a fazer a nossa parte para ter, de fato, uma mudança bem significativa. Infelizmente, a gente vive num país onde quem deveria fazer as coisas, né, que é o Estado, não faz, ou se faz com uma displicência inacreditável. E é muito importante que a gente tenha pessoas assim ajudando pessoas que querem ajudar. Vamos dar uma olhada num vídeo que mostra um pouquinho do que é esse projeto. Sou coordenador geral do projeto social Doutores das Águas. Doutores das Águas é um projeto que nasce de um grupo de pescadores que, com aquela vivência de Amazônia, foi percebendo uma extrema carência da população ribeirinha. Um pessoal muito pouco conhecido, talvez o pessoal menos conhecido do Brasil. Todos nós sabemos a problemática do índio, das aldeias, a problemática do Nordeste, a falta d'água. Já viram documentários, filmes, mas quem conhece o ribeirinho? Ninguém conhece o ribeirinho. Eu sou do Conselho da Captamos. Todo mundo quer uma cidade melhor, um país melhor, um bairro melhor e fica pensando o que eu posso fazer para conseguir isso. E o mais importante que você pode fazer é ajudar a sociedade a ter a sua voz representada, a sua voz ouvida. Portanto, você ter uma sociedade civil atuante. Então, a Captamos existe para ensinar as organizações a como captar recursos. Então, se você está preocupado em fazer o Brasil mais sustentável, fazer o Brasil mais justo, fazer o Brasil mais democrático, fazer o Brasil menos corrupto, fazer um Brasil mais saudável, Captamos é a ferramenta que você tem para ir buscar recursos. Qual é a marca que você quer deixar? A sociedade unida numa ação tem um forte poder de transformação. Tem muita gente que já faz. Acredite, você também é capaz. Qual vai ser a tua ação no mundo? Bacana, pelo que eu entendi, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de interesse em ajudar, seja como voluntariado, ou como investimento, ou como qualquer coisa, através desse site consegue ter informações de como fazer, é isso? Então, esse movimento, a Atuação no Mundo, ele justamente quer oferecer oportunidades para iniciativas como essa que a gente viu, tanto a do Doutores das Águas quanto a do Captamos, para que eles tenham exposição. Então, assim, a nossa ideia é fazer articulação com a mídia, para justamente abrir brechas e espaços para que essas pessoas possam contar o que elas fazem. E com isso a gente poder se envolver diretamente com elas, no caso dos Doutores das Águas, por exemplo, até como médico também poder participar disso, ou poder doar para isso. E, enfim, nesse sentido, vamos dizer, é uma necessidade muito grande dessas organizações é ter esse espaço de divulgação. E o projeto, na realidade, ele começou
aqui mesmo, né? Porque foi uma ideia do João mesmo que aqui na Rede Brasil. Aqui na Rede Brasil. O João que nos ofereceu essa oportunidade de poder usar um espaço que ele tinha disponível para a gente trazer e contar esses exemplos e trazer essa, né, dar luz para essas iniciativas. E a Na partir realidade, mostrar mais isso, para que as pessoas soubessem que isso existe e de uma maneira, e tentar ajudar de alguma maneira. O diferente desse projeto em relação a vários outros super bons também que existem, que promovem essa visibilidade, é que a nossa ideia é chamar cada um de nós para fazer a nossa parte. Então, a gente pode ver milhares de exemplos e, com isso, a gente vai aprendendo até atitudes que a gente pode ter, que pode nos modificar enquanto cidadão e, com isso, resolver problemas. Até um exemplo que a gente hoje está trabalhando é muito com a questão do lixo e da reciclagem. Então, por exemplo, tem coisas do lixo que uma organização sozinha ela não vai dar conta, porque cada um de nós produz lixo todos os dias. Então, se a gente aprender, porque a gente não sabe, porque a gente não tem obrigação de saber se a gente nunca, né, entrou em contato com isso, se a gente aprender exatamente como é que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor, a gente vai, com certeza, conseguir resolver esse problema, né? E outros muitos pela frente também. Bom, a reciclagem, na minha opinião, já não é mais uma questão de querer ou não querer, né? De poder ou não poder. É que nem, mais ou menos que nem economizar água. Não é porque está chovendo ou não está chovendo que você não tem que economizar água. É um processo que, se não fizer parte do nosso dia a dia, num período muito pequeno de tempo, eu particularmente já não tenho boas impressões do que espera, né? Do que o planeta Terra vai se transformar daqui a 50, 100 anos. Tenho medo, tenho às vezes tristeza pelos meus filhos, não sei o que vai acontecer, mas quando você vê o mundo derretendo, né, o mar subindo, e aí determinadas pessoas poderosíssimas dizendo que isso não vale nada e que não vai mudar em nada, muito pelo contrário, aquilo que já tinha dito que ajudaram vai mais, e aí até que isso... Bom, de qualquer maneira, assim, aí também você escuta as pessoas falando que, independente de ajuda dos Estados Unidos ou não, tudo que é para acontecer vai acontecer, não dá mais para voltar atrás do que está acontecendo. Eu, durante 7 anos, eu fui fotógrafo do Rally dos Sertões, então eu conheço muito. O Rally dos Sertões nunca foi para o Amazonas, mas eu ia muito para lá. Então, por incrível que pareça, eu conheço bastante essa coisa dos ribeirinhas, eu conheço muito o sertãozão do Brasil. E eu me lembro que quando a gente estava ali com essas pessoas, que são pessoas de um coração incrível e de uma pobreza, né? Eles passam o dia inteiro... O Brasil tem uma vantagem, entre aspas, né, do pobre, né? Porque, principalmente ali na área do São Francisco, a pessoa absolutamente pobre passa o dia jogando bola na praia, bebendo água de coco e comendo peixe fresco. E, de uma certa maneira, ele acaba se acomodando nessa situação. E se sente feliz, enfim, né? Porque é meio que está quase num paraíso, né? Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Mas em outros países do mundo, por exemplo, um inverno de menos 10, 15 graus acaba com tudo. Então, tem toda uma estrutura que é obrigada a ser feita para que essas pessoas não morram. No Brasil, toneladas de dinheiro sumiram de estruturas que eram para ser feitas, que nunca foram feitas e que, na realidade, ninguém fica sabendo se foi feito ou não, porque ninguém morre, porque o Brasil até nisso é absolutamente amigável. E a gente entra no processo de começar a se questionar sobre... Eu ando numa fase estranha da minha vida, assim, mas a gente começa a se questionar sobre a reciclagem, sobre a caridade, são coisas que já não deveriam mais, neste momento do mundo, ser novidade para alguém, né? O que você falou é verdade, a gente precisa aprender a reciclar lixo. Em outros países do mundo, infinitamente mais modernos do que o nosso, a gente já... E que até, eventualmente, produzem muito menos lixo do que nós, as pessoas têm isso no hábito, isso na... Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo de reciclagem que você tem para mostrar para a gente. Vidro quebrado, eles jogam no saco desse jeito. Não tiver cuidado de enrolar, seringa, nem pensar. Isso aqui eu recomendo botar em caixas, que é melhor.
Porque em saco pode quebrar e acabar cortando quem vai coletar ou mesmo quem vai lidar com isso lá dentro do prédio. Alguns cortes pequenos já. Tivemos um grande também, que aquela ali ficou 15 dias, quase um mês afastada, que ela pisou num acrílico lá, num pedaço de acrílico. Aí cortou o pé. Essa aqui é a melhor embalagem pra você botar vidro quebrado. Corta ela, joga os cacos de vidro aqui, fecha com um durex, alguma coisa, e pode botar. Quando a gente pegar, já sabe que é vidro. E ter o cuidado de botar, cuidado, vidro quebrado, que a gente já vê, já joga direto no vidro. Mas se a pessoa também não quiser fazer isso, não vai deixar de trazer seu material, né? Porque a gente precisa desse material. Esse vídeo, para a gente, até foi uma surpresa, porque nós começamos fazendo aqueles vídeos onde vinha o empreendedor e contava o que ele fazia e convidava a sociedade para colaborar com o projeto que ele estava fazendo, né? Quando nós fizemos esse vídeo e ouvimos a dona Dulce contando, foi uma surpresa e nós descobrimos que a gente tinha um outro produto dentro do projeto Atuação no Mundo. Então, além de ter um vídeo mais institucional, que conta um pouco o que os empreendedores estão fazendo por aí, também tinham dicas desse porte que a gente não sabe. Eu fiquei super constrangida comigo mesmo, porque eu tinha quebrado um vidro na minha casa uma semana antes de ver esse vídeo, e eu embalei ele no jornal, pus num saco plástico e não vi a hora de tirar aquilo da minha casa. Para meu cachorro não cortar a pata na cozinha, para ninguém se machucar, mas não passou pela minha cabeça, eu que estou há 20 anos trabalhando na área social, não passou na minha cabeça que aquela embalagem podia não ser resistente o suficiente e poderia cortar a mão da pessoa que está dando, de fato, o destino que esse vidro tem que ter. Porque, tudo bem, eu tiro da minha casa, coloco num pacote de reciclado, mas ele não some dali, quer dizer, ele só vai para um destino final depois que passar na mão de um catador, que ele separar devidamente, aquilo vai para reciclagem. Aí eu fiquei muito sem graça, que eu falei, nossa, a gente não sabe nada, né? Então eu falei, puxa vida, aqui a gente tem o que a gente hoje está chamando de umas pílulas, de dicas mesmo, de coisas que a gente pode mudar imediatamente, sem precisar sair de casa, sem precisar gastar dinheiro. Só ter um pouquinho de boa vontade. De boa vontade. Num outro vídeo, ela comentou, por exemplo, que ela hoje se orgulha muito de ser catadora de lixo, porque ela sustenta a família com isso. E que, na realidade... eu já vi alguns vídeos de pessoas que fazem isso, é muito interessante, né? E ela falou assim, e eu me orgulho, porque eu sustento meus filhos estão fazendo faculdade, e outra, eu resolvo um problema que todos nós temos, que é dar o destino para o lixo. Então eu falei, puxa, e ao mesmo tempo ela falou, e as pessoas na rua buzinam, jogam casca de banana, chamam a gente de burro, sai da frente. E aí você fala assim, nossa, quer dizer, se eu parar de jogar casca de banana, de chamar de burro, embalar bem o vidro, eu não gastei um centavo e eu já melhorei muito a condição dessas pessoas, né? Então, são essas pequenas mudanças que a gente quer também promover com esse projeto, né? Além de dar visibilidade para as iniciativas, também dar dicas de como é que a gente pode se modificar como ser humano mesmo, para um mundo melhor. Quem são possíveis parceiros desse projeto? A mídia mesmo, né? Quer dizer... A mídia divulgando, por exemplo, essas dicas. A mídia divulgando. Nós estamos agora, por exemplo, para a gente ter uma sustentabilidade financeira também, para a gente não depender exclusivamente de doação, nós estamos construindo um núcleo mesmo de produção de conteúdo que a gente pretende oferecer para marcas que queiram abraçar causas como lixo, como saúde, como educação. E essas marcas, vamos dizer, financiariam a produção desses vídeos e a gente criaria canais de mídia mesmo, desde televisão, cinema, essas mídias que passam em supermercado, táxi, enfim, jogando mesmo para a sociedade de mil maneiras todas essas dicas e dando... Porque aí eu acredito que a gente, de fato, pode começar a criar um movimento de mudança, da gente empoderar as pessoas, de nós nos empoderarmos da transformação que a gente quer ver, né? Porque tem muito pouca campanha de educação, de cidadania mesmo, né? Que são... Eu criei uma regrinha em casa, quando eu vou descartar um tubo de desodorante de alumínio, ou quando eu vou descartar baterias,
eu coloco num determinado lugar específico e não jogo no lixo, porque aquilo deve ter um direcionamento específico. E aquilo me incomoda jogar uma bateria no lixo. Não é uma coisa que dá para pensar em fazer isso hoje, eu sei que tem muita gente que faz. E num determinado momento eu fui atrás de que se aquilo que eu tinha planejado estava acontecendo. Não foi surpresa que não estava, quer dizer, ele saía da onde eu tinha colocado de uma maneira diferenciada e acabava indo para o mesmo lixo, porque quem estava tomando não era por displicência, porque não tinha muita noção da importância, ou talvez ao contrário, né, da gravidade do ato que ela estava fazendo. E aí, ao invés de chamar atenção, que num primeiro momento é uma coisa que você fala, pô, mas não foi que a gente combinou isso, porque você não está fazendo? Falei, pô, mas talvez ela não esteja fazendo não por preguiça ou por maldade, porque ela realmente acha que é frescura, ou porque ela realmente acha que, sei lá, coisa de rico, sabe essa coisa? E eu sentei, conversei com ela e impressionante como tudo mudou. Hoje ela é a mais engajada. Hoje ela é a mais engajada no processo que existe. É porque acho que a gente precisa de informação mesmo, né? Porque senão a gente não consegue agir, né, espontaneamente. Se você faz só por uma obrigação, sem entender o que você está fazendo, em algum momento você deixa de fazer, né? O lixo é um assunto que tem muita coisa para a gente aprender, né? Eu, cada vez que vou vendo, aí eu falo, nossa, não conheço nada. A gente, no começo do programa, viu um vídeo de uma empresa chamada Captamos. Isso. Ela não capta o dinheiro, mas ela te organiza, ela pega uma ideia e organiza dentro de um projeto para que fique possível de ser captado o dinheiro, é isso? Captamos até uma plataforma, o João também participou desse processo porque ele nos ajudou fazendo videoaulas de captação de recursos. O João é nosso diretor aqui. O João é super fera aí, que está nos ajudando muito. E nós fizemos videoaula de captação de recursos. Então, nós, junto com um grupo enorme, foi criada uma plataforma que oferece acesso gratuito para qualquer pessoa que quiser aprender a captar recursos para a sua organização. Lá tem aulas, tem dicas, tem dicas de conferências, tem e-books, tem tudo que a pessoa pode precisar de informações para ela melhorar a sua habilidade de captar recursos. E sem custo nenhum para quem precisa. Para de fato poder A Captamos é uma ONG também. Ela é apoiada dentro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, qualquer pessoa entra nessa plataforma, se inscreve e ali ela tem toda uma orientação de linhas de aprendizagem e pode interagir, jogar uma pergunta na rede, a própria rede responde. Então, foi uma mobilização que a gente fez com todos os captadores de recursos no Brasil para que eles disponibilizassem o seu tempo e o seu saber ali um pouco para essa plataforma, gratuitamente mesmo, para fortalecer essas iniciativas que precisam da captação para sobreviver, né? Mas uma coisa que você estava falando no começo, que quando você olha para esse setor social hoje, quanto ele está crescendo, dá um certo calorzinho no coração de que as coisas não estão tão ruins assim. Porque há anos atrás, as iniciativas para resolver esses problemas, elas eram conhecidas como as organizações sociais que viviam estritamente de doação. Hoje existem empresas sociais, né? Então, são empresas que têm compromisso estatutário mesmo de gerar benefício social e ambiental para as classes mais necessitadas. Existem fundos de investimento em impacto mesmo. Existem as empresas B, que é a Beneficial Corporation. Então, assim, tem uma força global de consertar um pouco o trajeto. O estrago que já foi feito. Exatamente. De passar a fazer as coisas, como você comentou, as coisas já do jeito certo, para que elas não causem mais problemas, né? Quase de uma maneira instintiva, exatamente. Né? Ninguém tem que ensinar que o lixo tem que ser distribuído, né? Ou que tem que ser corretamente jogado fora, ou sei lá. Mas a gente ainda está numa fase bem complicada nesse sentido, eu acho. A gente vai para o intervalo e já volta com esse papo super gostoso com a querida Renata Brunetti.